Sentimentos de mágoa e de desencanto. Existe na criatura humana um sentimento perverso e de autodestruição que a leva a guardar mágoas e desencantos, como se fossem importantes para o seu desenvolvimento existencial. Uma pena. É uma pena. Certamente se trata de uma conduta masoquista, mediante a qual o indivíduo se transfere psicologicamente da alegria de ser para a satisfação de sofrer, assumindo uma atitude de vítima. Não conseguindo, por debilidade de valores morais, superar as situações menos ditosas, acomoda-se na postura de sofredor, buscando sempre compaixão, quando deveria lutar para despertar o nobre sentimento do amor. Numa longa existência, é fácil perceber-se que as mágoas e os desencantos, porque muito comentados, tornam-se aparentemente mais numerosos do que os momentos de risos, de felicidade, de harmonia, de aspirações belas e generosas. Não raro se observa que as pessoas preferem a chancela de não amadas à condição de pessoas amorosas. Lamenta-se uma criatura que nunca haver vivenciado a felicidade, nada obstante casou-se, tornou-se mãe. Se lhe disser que foi amada, talvez antes do casamento, e que também amou, mesmo depois, quando começaram as dificuldades, logo fugirá para a bengala psicológica, interrogando: mas do que adiantou se logo mais vieram as decepções e chegaram as mágoas? Afirmando-se de que a felicidade de haver sido mãe, até mesmo sob o ponto de vista fisiológico, enriqueceu-na de momentos de júbilo e prazer, logo recorrerá ao falso mecanismo defensivo. Deus sabe quanto são ingratos e indiferentes esses ditos filhos. Nessa conduta doentia, somente foram anotadas as angústias e frustrações, talvez proporcionadas por ela mesma. Assim, o sentido existencial foi transformado em contínuo sofrimento por causa da predominância do ego em todos os fenômenos da jornada. O sofrimento desempenha um papel fundamental em todas as vidas, porque ninguém está isento da sua presença em razão da transitoriedade da organização fisiológica. O sofrimento, porém, poderá ser examinado sob dois pontos de vista: pelo ego, assinalado por complexos inferiores, e pelo self, idealista. O primeiro somente anotará desencanto e dor, porque os valoriza sem a consciência de que esse fenômeno é perfeitamente normal e presente na estrutura orgânica de todas as formas de vida. O segundo procurará extrair os melhores efeitos da reflexão durante a sua vigência, o significado moral, os recursos aplicados para superá-lo ou sofrê-lo, sem a auréola do martírio, da projeção, do ego renitente e doentio. Não se faz necessária uma condição religiosa para esse comportamento, porque é também logoterapia por proporcionar sentido existencial ao ser humano. Muitas propostas filosóficas e psicológicas encontram-se enraizadas nos princípios religiosos mais antigos que exerceram o papel nessas doutrinas antes que elas fossem formuladas.
Com o crescimento intelectual e tecnológico, foram se desdobrando, qual ocorreu, por exemplo, com a psiquiatria, que se ampliou na psicologia e essa se multiplicou em diversas escolas de comportamento, de terapia e estruturação da psique e da personalidade. Para tal motivo, aqueles que denominam a psicologia como uma doutrina nova, resultado de elaboração algo recente, equivocam-se, porque os seus postulados modernos repousam em remotas religiões da antiguidade, tanto quanto nos postulados da filosofia e das crenças populares de todos os tempos. O ser humano é o enigma de si mesmo, e para melhor entendê-lo, sempre houve interesse de conseguir-se a sua interpretação. As primeiras tentativas foram realizadas pelos filósofos que se depararam com o fenômeno da morte e passaram a buscar compreendê-lo, para melhor decifrar os conflitos e os temores que se lhe instalavam. Por outro lado, os denominados mortos sempre tiveram a preocupação de desmistificar a ocorrência apavorante, demonstrando a continuidade da vida em outras condições vibratórias. Graças a esse interesse, surgiram as primeiras comunicações entre encarnados e desencarnados, que se não davam conta da magnitude dos eventos que lhes aconteciam na intimidade das furnas primitivas onde se refugiavam dos perigos. Apesar dessa famosa conquista psicológica, os atavismos perturbadores sempre ressumam no processo da evolução, sendo necessário que se os compreendam e os combatam, mediante o esforço da autoconfiança, da autorresponsabilidade e da autoiluminação. A mágoa corrói os mecanismos eletrônicos do cérebro, que passa a sofrer-lhe as ondas sucessivas de energia destrutiva, dando lugar a conexões distônicas no conjunto das reflexões e do comportamento, influenciando os sistemas nervosos, simpático e parasimpático, ao lado de outros distúrbios. O ressentimento, portanto, é ferrugem nas engrenagens da alma, que sempre necessitam do lubrificante da confiança e da alegria, facultando bem-estar e harmonia pessoal. Todos aqueles que atingiram as culminâncias do equilíbrio emocional e espiritual atravessaram regiões pantanosas de natureza moral entre os amigos, correligionários e adversários, sem deixar-se permanecer nos redutos venenosos. Igualmente venceram muitos desertos e experimentaram solidão e quase ficaram desamparados. No entanto, porque se mantiveram com o pensamento colocado no êxito e não apenas no caminho que deveriam percorrer, alcançaram os patamares róseos do sentido existencial da vida plena, sem nenhum tipo de ressentimento, porque se deram conta de que a alegria sempre esteve presente durante o período áspero de esforço e de sacrifício. Terminasse no corpo o significado existencial de todos os sacrifícios que engrandecem o ser humano, perderiam completamente o seu sentido. O sentimento predominante nessa como em outras circunstâncias, logo se percebe, é o
da gratidão. Não existe nenhuma terapêutica, nenhum recurso mais sublime de conquistar, de arestar, de aplanar, de envolver do que a gratidão. A pessoa que é grata, ela acaba eliminando o gelo do iceberg do egoísmo. A gratidão, ela é calorosa, ela faz com que a gente se engrandeça e se sinta feliz. Se sinta feliz. Isso que é muito importante. Que a gente consiga, na medida do possível, desenvolver esse sentimento maravilhoso. O sentimento predominante. Nessa como em outras circunstâncias, logo se percebe. É o da gratidão. Louvado seja, grato a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus.